Muito bem, pessoal. Estamos aqui de novo para continuarmos a nossa análise do capítulo primeiro do livro de Ruth. Eu sou a BCI Luiz, criador do método de interpretação seletiva, um método que possibilita a qualquer um interpretar e muito bem as escrituras. Sem mais delongas, vamos direto à tela. Deixa eu clarear um pouco mais aqui. E vamos colocar aqui a nossa aula na tela. Nós estamos analisando o livro de Ruth, deixa eu voltar um pouquinho. A gente já descobriu o primeiro sermão, ou o primeiro estudo, o primeiro tema, analisando o personagem Noemi. Vamos voltar lá? Vamos voltar e vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, nós descobrimos que esse texto tem 3 personagens. Está aqui, ó, Noemi, primeiro, aparece 59 vezes. O segundo, as noras de Noemi, né, suas noras, aparecem 50 vezes. E o Senhor, que aparece 16 vezes. Esses são os personagens do texto. Nós descobrimos isso fazendo esse exercício aqui, que é o exercício de classificação. Para fazer o de classificação, fizemos o de seleção. Então, analisamos a vida de Noemi todinha. Olha só. Noemi aparece aqui, ó, 59 vezes, né? No verso 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, enfim. E aí construímos as verdades, né? Primeira verdade, Noemi era mulher de um homem de Belém de Judá, que saiu habitar a terra de Moabe nos dias em que julgavam os juízes e que havia fome naquela terra. Posso até omitir essa informação do juízo, porque não é nem relevante aqui. E construímos a partir dessa verdade, construímos essa lição. Eu e você aprendemos que a esposa segue o marido, ainda que seja para ficar longe da sua família, porque é o que aconteceu aqui. Caso o marido pense que é para o bem de todos, que é o que aconteceu aqui, ó. Havia fome naquela terra. Isso explica Elimeleque sair de Belém, que é a terra do pão, para ir viver em Moabe, que é a terra de onde Deus diz para eles não habitarem, não viverem, né? Então fizemos toda essa análise aqui, concluímos que nós tínhamos aqui então 15 lições. Essas 15 lições vieram para cá, nós as separamos, tiramos um pouco e construímos o resumo das lições, que é aquilo que a gente usa na apresentação, aquilo que a gente usa quando vai falar com as pessoas. Então, a primeira lição, não desobedeça à vontade escrita de Deus, ainda que isso não pareça correto. Noemi não questionou o seu marido, Noemi não brigou porque o seu marido estava tirando eles daquela terra, né, a mulher e os filhos, levando para Moab. Ela simplesmente obedeceu a vontade de Deus. Ela obedeceu aquilo que já estava escrito, determinado, né? Em Gênesis, quando Deus conversa com Adão e Eva depois do pecado, Deus disse para a mulher, né, você será governada pelo seu marido. Então, esteja pronto a viver tragédias, a gente mostrou isso. Pronto, enfim, concluímos com 10 lições que nós vamos apresentar para o pessoal. Algumas nós juntamos, era 15, mas nós juntamos algumas, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a 1 e a 2 virou uma só. Do 3 ao 5 virou uma só. O 7 e o 19 também virou uma só. E a quinta, o 8 a 9 e o 14, 15 também virou uma só. Pronto. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com as noras, tá? As noras. Já coloquei aqui, primeira verdade, as noras, verso 4. Já trouxe o verso 4 para cá. Então vamos ver qual a lição que a gente aprende aqui. As noras, os quais casaram-se com mulheres. As mulheres eram essas noras, certo? Então vamos fazer isso. Deixa eu fazer um negócio aqui para facilitar a minha vida. Deixa eu colocar fonte maiúscula. Isso. Vou copiar. As mulheres, elas eram mulheres e eram moabitas. Era o nome de uma órfã
o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, as noras aparecem aqui 4 vezes nesse texto. 4 palavras se referem a elas. 5 se a gente contar o Moabitas, mas nesse caso nós não vamos contar. Vamos dar só uma olhada. Está aqui, ó. 4 vezes as mulheres apareceram no verso 4. O Moabita é um adjetivo, é uma qualificação. Então, por isso que a gente não pega. Então, os quais casaram-se com mulheres moabitas. As noras eram as. Vou pegar o texto todos daqui. Vou mudar essa fonte de cor para demonstrar que isso aqui é a Bíblia. Vou pôr tudo em itálico. As noras eram as mulheres moabitas, cujos nomes eram Orfa e Ruth. Vou colocar um ponto e vou colocar isso aqui. Viveram com seus esposos quase 10 anos em Moabe. Ó, tudo isso que eu disse aqui, ó, é isso aqui, ó. Era o nome de uma órfã, de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Por que elas ficaram ali quase 10 anos? Porque elas viviam com seus esposos, que eram judeus, no caso. Elas viveram com seus esposos quase 10 anos em Moabe. Depois da morte de seu pai, ou ao todo, não sabemos exatamente. Mas está aqui. As noras eram mulheres moabitas, cujos nomes eram Orfa e Ruth. Acho que eu preciso acrescentar aqui. Elas viveram com seus esposos belemitas quase 10 anos em Moab. Pronto, assim ficou mais completo. Agora eu vou pegar o texto todo e vou trazer para cá. Ó, aqui é primeira lição. Eu e você aprendemos que. Pronto, aqui está a verdade, né? Eu gosto de deixar tudo igualzinho. Aqui está a verdade. Eu e você aprendemos que as esposas as esposas Orfa e Ruth não, agora eu preciso deixar de ser pessoal, né? Aprendemos que as esposas vivem com seus esposos onde desculpa. Eu e você aprendemos que as esposas vivem com seus esposos. Ainda que não, isso aqui não. Deixa eu ver se não dá para a gente juntar isso com
não dá porque aqui é 4 e aqui é 6, né? Vamos ver aqui se o 5 como é que é. Morreram 4, né? Os quais casaram com mulher moabita, tal, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou. Essa lição número 1 não está muito legal. Eu e você aprendemos que as esposas vivem com seus esposos. Onde é possível viver. Onde eles querem viver. Onde eles decidem viver. Malom e Quilion decidiu viver lá. Elas continuam com eles lá. Vamos dar sequência e vamos ver se a gente vai conseguir melhorar isso aqui para baixo. Segunda lição, aqui também eu mudo para segunda, verso 6 agora. Então se dispôs ela com suas noras. Aqui está as noras. E voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, as noras. Vou pegar o texto inteiro, ó. Vou colocar aqui, vou mudar para isso e vou mudar assim. As noras se dispuseram com sua sogra e voltaram da terra de Moabe, porquanto ouviram que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Maravilha, vou pegar tudo, vou trazer tudo para cá e vou deixar tudo igualzinho, né? Eu e você aprendemos que as esposas devem estar sempre dispostas a seguir para um lugar melhor e seguro a todos os membros da família. Não gostei não. Eu e você aprendemos que as esposas devem estar sempre dispostas, vou tirar o sempre, devem estar dispostas a ajudar suas sogras, mesmo depois da morte de seus maridos, até indo viver em outros lugares. Pronto, é uma lição que eu aprendo. Por quê? Os meninos morreram, mas a sogra ficou. A sogra é judeia, é hebreia. Na sua terra, a fartura voltou, a graça voltou. Então, o melhor lugar para essa mulher é na sua terra, que são 3 viúvas. Então, Noemi resolve voltar, mas voltar sozinha seria um risco muito grande. Então, ela se dispõe a ir com elas. É isso que o texto disse, ó. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. A gente sabe que elas não voltaram porque tiveram os percalços
até da saída, né? O texto, essa ideia voltou, é só um modo de dizer, porque o embate na saída foi grande o suficiente para que elas não concluíssem a viagem, nem chegassem a sair mesmo. Então vamos para a terceira lição. As noras, vamos procurar elas aqui. Saiu, pois, ela com suas duas noras, está aqui, noras, do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então, elas chegaram a sair, estavam caminhando. Disse-lhes Noemi. Eu vou juntar esses dois aqui, pessoal. Vou botar aqui versos 7 e 8. E vou procurar aqui no 8. Disse-lhes Noemi, ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Então, então se dispôs, saiu. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, vou voltar tudo aqui e vou deixar. Pronto. Eu vou eliminar, é o 7, ó. Vou botar o 7 aqui porque está falando do mesmo assunto, ó. Aprendemos que as esposas devem estar dispostas. Eu posso até colocar as noras, né? As noras vivem com seus esposos onde eles decidem viver. As noras devem estar dispostas a ajudar suas sogras, mesmo depois da morte de seus maridos, até ir viver em outros lugares. Maravilha. Tá aí. Então pronto, vamos pegar agora aqui foi, vamos alterar, né? Verso 7. Aliás, versos 6 e 7. Beleza. E aqui, versos 6 e 7. Eu acho que eu tenho que pegar o 7 agora daqui e jogar ele aqui. Mudar a cor e o formato. Dando-lhe pau. Saíram. Saíram elas do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Maravilha. Agora sim ficou melhor, 6 e 7. Vamos aqui para a terceira lição. E aqui a gente vai para o verso 8. Disse-lhes Noemi, ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Então, olha só, elas aparecem aqui 4 vezes. Então, qual é a lição que nós vamos aprender? Vamos pegar o texto todo e vamos trazer para cá. Vamos mudar, deixar reconhecido que é a igreja, as noras ouviram Noemi dizer, 2 pontos, ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Já está tudo no passado. Não precisa alterar quase nada. Só vou ter que pegar, jogar para cá,
vim aqui e alterar para deixar tudo igual e agora ajustar, trazer para o presente. Eu e você aprendemos que as noras devem ouvir suas sogras. Quando sentirem que isto é para o bem de todos. Lembrar que a casa da mãe é sempre bom refúgio quando se perde o marido. Eu e você aprendendo que as noras devem ouvir suas sogras quando sentirem que isto é para o bem de todos. Devem se lembrar que a casa da mãe é sempre um refúgio quando se perde o marido. E que devem ser boas esposas e boas noras. Eu e você aprendemos que as noras devem ouvir as sogras. Devem se lembrar que a casa da mãe é um bom refúgio quando se perde o marido. E devem ser boas esposas e boas noras. Pronto, terminamos o 8. Agora nós vamos para a quarta lição, e esta está dentro do verso 9, e vamos talvez até 9 e 10. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Vou puxar tudo para cá, vou transformar em texto bíblico e vamos apagar. As noras podem ser abençoadas pelo Senhor, que é com felicidade. E um novo casamento. As noras podem ser abençoadas pelo Senhor com felicidade e um novo casamento. Elas foram beijadas
e choraram em alta voz. Maravilha, terminamos. Agora vamos pegar tudo. E vamos trazer para cá. Vamos fazer aquela mudancinha. E vamos ver, eu e você aprendemos que as noras podem ser abençoadas pelo Senhor com a felicidade e um novo casamento. Mas se desvencilhar da velha sogra, será sempre difícil. Agora seria a quinta lição, a quinta verdade, né? E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Eu acho que aqui tem que ser junto. Esse aqui nem consta, né? Esse aqui só consta aqui, ó. É um texto só. Então eu preciso só acrescentar aqui, ó. Desculpem. Vou mudar isso aqui. Colocar um ponto e afastar. Eles disseram: não, iremos contigo. Elas foram beijadas, choraram em alta voz e disseram à sogra: não, iremos contigo ao teu povo. Então, eu e você aprendemos que as noras podem ser abençoadas pelo Senhor com a felicidade e um novo casamento. Mas não será, se desvencilhar da velha sogra, será sempre difícil. E não o desejo do coração. Versos 9 e 10. Quinta lição agora, né? Quinta lição. Verso 11. Acho que é só 11. Vamos ver se tem 11 e 12, né? Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los e ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ia de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Maravilha, então vamos lá. Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, ainda que quando tivesse, esperá-los ieis.
Eu acho que eu vou deixar tudo num só aqui. Todo o texto em um só. Deixa eu ver. Não, eu vou fazer um de cada e lá embaixo eu faço a junção das lições. Quando eu for fazer resumo das lições, eu junto tudo num só, se for possível. Então, tá, vamos aqui. Ó. Filhas minhas. Porém, Noemi disse: vou pegar o texto todo, vou trazer para cá, fazer a mudança para mostrar que esse aqui é o texto, e vou. As noras ouviram a sogra dizer mais: voltai, ouviram a sogra chamá-las de, achei melhor assim, chamá-las de filhas e questioná-las. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Verso 11. Então vamos ver a lição do verso 11. A mudança. Eu e você aprendemos que as noras queridas são como filhas para suas sogras. Porém, elas não podem esperar grande ajuda de suas, grande ajuda delas. Muito bem. Terminamos a 5 no verso 11. Vamos tentar aqui ver se dá para ser a 6 no verso 12, ou se a gente vai acabar juntando, né, com o de cima. Muito bem, vamos tentar então agora a sexta, né? A sexta verdade é a sexta lição. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que dissesse tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, aqui não tem jeito, tem que ligar o 13. Esperá-lo eis até que viesse a ser grande, abster-vos-ia de tomar de marido. Não, filhas, por vossa causa, a minha amarga ou ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então vamos lá. Aqui em cima foi, aprendemos que as noras queridas são como filhas para suas sogras, porém elas não podem esperar grande ajuda delas, das sogras, né? Então vamos lá. As noras, vou puxar para cá, vou mudar aqui, vou mudar assim. As noras foram mandadas para casa por sua sogra. Com as seguintes palavras. 2 pontos.
Filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda que tivesse. Beleza. Só que aqui é versos 12 e 13. Então, vamos pegar aqui, vamos trazer para cá, vamos fazer aquela mudança e vamos acertar. Aprendemos que as noras são filhas queridas, mas que depois de morto os filhos, as sogras podem sentir-se mal em caminhar com elas. Pois isto pode prejudicar as sogras, podem entender que elas lhes causam amargura ao se lembrarem que seus filhos se foram com a permissão de Deus. Versos 12 e 13. Creio que assim tá bom. Agora a gente pode fazer aqui então a sétima. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então de novo choraram em alta voz. As noras choraram com a sogra e depois
Eu e você aprendemos que as noras sofrem com a dor das sogras, mas que umas irão embora, mas que umas seguirão suas vidas, porém outras poderão ficar. Outras poderão se apegar a elas. Outra coisa que eu devia ter feito, pronto. Eu dei uma saída, a mente já deu uma bagunçadinha aqui. Então tá aí. Fechamos a 7ª lição, verso 14. Creio que a gente agora vai para a 8ª. Verso 15. Deixa eu dar aquela ajeitada de novo. A tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Não. Apesar que está valendo também, né? E aos seus deuses, volta tu após a tua cunhada. Está aqui. Vou pegar o texto inteiro e a gente vai ajustando o que tiver de ajustar. As noras ouviram da sogra que havia ido embora para o seu povo e para os seus deuses, e que também a outra devia voltar após ela. Verso 15, terminamos. Vamos ver o que a gente aprende aqui. Vamos colocar aqui, vamos dar aquela ajustada. As noras se dividiram com a palavra da sogra. Às vezes irão se dividir em relação à sua sogra e à sua
Mas já que umas irão voltar e outras não. Nona lição, verso 16. Vou pegar o texto todo, vou puxar ele para cá. Aí agora eu vou ter que mudar aqui. Vou colocar das. Enches para que te deixes, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Aqui eu vou ter que juntar, porque você percebe que os textos são uníssonos. Então, primeiro eu vou fazer isso, eu vou não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o povo, teu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pronto, maravilha. Parece bastante aqui, né? Só que aqui já não é mais as noras, e sim a nora. Então, das noras, a que ficou disse: não me enche, só que eu vou ter que pegar aqui também e vou puxar para cá. Vou mudar a cor e mudar aqui. Colocar o ponto, vou apagar o 17. Vou apagar o texto, vou mudar aqui para versos 16 e 17. E vou pegar para cá, vou puxar para cá, vou mudar. Eu e você aprendemos que noras as noras ficam com suas sogras ficam movidas por um amor fenomenal. Um amor fenomenal, capaz de resistir, capaz de resistir à falta de incentivo, incerteza quanto aonde ir, onde pousar,
Oi, 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 oi. Voltou. Ixi, o pior é que agora eu nem sei quanto de áudio a gente ficou, né? Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos só corrigir aqui o que está precisando e vamos seguir. Vamos agora para a décima verdade e 10ª lição, versos 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Eu acho que eu vou deixar um só. Aqui eu tenho que fazer aquele processo lá, ó, das noras. Pegar o texto das noras. Aqui ficou movida por tal amor, ganha queda de braço com sogra que insiste em perdê-la. Verso 18. O que nós podemos colocar aqui? Ajustando. Eu e você aprendemos que as noras que ficam movidas por tal amor ganham o direito de abençoar e acompanhar a sogra. Das noras, vírgula, a que ficou, movida por tal amor, ganha a queda de braço com uma sogra que insistiu, ganhou a queda de braço com a sogra que insistiu em perdê-la. Assim, ganhou o direito de acompanhá-la e de abençoá-la e ser abençoada por ela. As duas coisas eu acho que está implícita aqui no verso 18. Então eu vou refazer isso aqui. Beleza, vamos de novo. Eu e você aprendemos que as noras que ficam movidas por tal amor ganham a queda de braço com a sogra que insiste, ganham a queda de braço com a sogra
ganham, eu vou resumir, ganham, eu vou tirar essa parte, ganham o direito de acompanhá-las e de abençoá-las, mas também o de ser abençoada por ela. Eu e você aprendemos que as noras que ficam movidas por tal amor ganham o direito de acompanhar e abençoar as sogras. Mas também o de ser abençoadas por elas. Beleza, então aqui eu vou dar uma melhoradinha. Movida por tal amor. Aqui ficou. A que ficou movida por tal amor ganhou o direito de acompanhá-la e de abençoá-la e de ser abençoada por ela. Beleza, agora sim ficou legal. Aqui nós temos agora a 11, né, verso 19. Vou puxar o texto todo para cá. Vou dar esse jeitinho. Vamos ver se, porém, ela dizia, não chames. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos lá. Opa, aqui eu tenho que fazer aquela mudança. As não dá mais certo. Das noras. Aqui ficou. Foi com a sogra. Até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Maravilha. Prontinho. Vamos puxar para cá. Vamos dar um jeitinho. E vamos. Eu e você aprendemos que as noras que ficam chegarão com a sogra ao lugar da graça de Deus. Ali causarão, ali tocarão o coração dos que as virem e souberem sua história. Pronto. Pronta a 11ª lição. Agora temos a 12ª. Verso 20. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. O verso 20 não cabe. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, chamar
manifestou contra mim. Mais uma vez, isso aqui é só fala de Noemi. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth. Opa, Ruth está aqui. Sua nora está aqui. A Moabita. Moabita. E chegaram a Belém no princípio da da cevada. Agora sim, vamos para a 12ª. 12ª. Vamos pegar o texto todo, vamos trazer para cá, vamos fazer aquelas mudanças, né, que são importantes para a gente identificar o texto. Vou apagar isso aqui. E vamos lá. Das noras, vírgula, opa, aqui ficou, voltou com a sogra, e chegou a Belém no princípio das noras. A que ficou, voltou com a sogra e chegou a Belém no princípio da cega da cevada. Maravilha. Puxamos para cá, fazemos aquele pequeno ajuste e eu e você aprendemos que, as noras que ficam e seguem sua sogra com o fim de abençoar, serão abençoadas por Deus. Chegando sempre nos momentos certos. Serão abençoadas por Deus com sua graça nos momentos certos. Elas chegaram a Belém no momento certo. Legal. Muito bem, olha, aqui nós temos 12 lições importantes. Então, agora nós iremos para a conclusão, mas isso fica para o nosso próximo encontro, certo? Na continuação dessa aula. Por quê? Porque essa aula já ficou grande, mas o ideal é a gente terminar, né? Porque é uma aula que analisa um outro personagem. Então eu vou terminar, pessoal. Não tem jeito. A aula vai ficar grande, mas nós vamos terminar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou precisar da área de transferência. Então eu vou ter que fazer essa pequena mudança aqui. Isso, vou limpar aqui. A gente volta lá para o início, porque a conclusão, o que a gente faz na conclusão? A gente pega todas as lições. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, que é para copiar, né? E Ctrl C. Terminamos. Então aqui, agora a gente vai colar todas elas aqui. O Word tem esse recurso que me permite colar tudo de uma vez. Pronto. Todas as 12 veio para cá. Deixa eu tirar aqui a área de transferência. E agora eu vou mudar esse formato, porque agora é a conclusão, né? Não é mais esse formato. Então mudamos. Pronto. E agora eu vou trabalhar para formar o tema. O tema está aqui, ó. Com elas aprendemos o seguinte tema. Cena 1, tema 2. Qual que é o tema? Eu preciso formar. Como é que eu formo o tema? Eu venho aqui. Eu e você aprendemos que as noras vivem com seus esposos. Onde eles vivem?
Pronto. É isso aqui que o texto está me ensinando. Vou fazer isso aqui, vou para debaixo. As noras devem estar dispostas a ajudar as sogras, mesmo depois da morte dos seus maridos. Pronto. As noras devem ouvir as sogras quando sentirem que isto é para o bem de todos. Elas devem ouvir quando. E mais, devem se lembrar da casa. Devem se lembrar que a casa de sua mãe é um bom refúgio quando se perde o marido. Também é uma coisa para se pensar. Devem ser boas esposas e boas noras. O verso 8, na verdade, então, ele traz para nós 3 lições importantes. Depois a gente pode até dividi-lo. As noras podem ser abençoadas pelo Senhor com a felicidade e um novo casamento. Mas se desvencilhar da velha sogra, será sempre difícil e não o desejo do coração. Verdade. Então, vamos deixar isso aqui tudo como uma lição só. Depois, as noras queridas são como filhas para as sogras, porém, elas não podem esperar grande ajuda delas. Beleza. As noras são filhas queridas, mas que depois de mortos os filhos, as sogras podem sentir-se mal em caminhar com elas. Beleza, a gente pode, pessoal, até unir o que a gente viu aqui no 11 com o 12 e o 13. Pode. As noras sofrem com a dor das sogras, porém, umas irão seguir suas vidas. As noras sofrem com a dor das sogras, porém, umas irão seguir suas vidas, já outras poderão se apegar a sogras. Pronto, eu preciso consertar a 7ª, certo? Então eu vou pegar isso aqui, vou lá na 7ª, porque se eu não faço agora, eu posso me esquecer depois. Vou chegar aqui e vou fazer isso. Pronto. Corrigido. Vou voltar e vou continuar. As noras, às vezes, irão se dividir em relação à sua sogra e à sua família, já que umas irão voltar e outras não. Beleza. As noras que ficam com as sogras, movidas por um amor fenomenal, são capazes, serão capazes, 2 pontos, de resistir à falta de incentivo, às incertezas de onde ir, de onde morar, do povo a ser adotado como família, do Deus a ser adorado como seu e do cemitério a ser sepultado. Esse amor traz Deus como testemunha da promessa, e só pode ser vencido pela morte. Muito bem, eu fiz uma alteração no 9, vou dar um Ctrl+C, vou copiar e vou corrigir, porque por não fazer isso, às vezes eu perco coisas importantes. Corrigir. Maravilha. Pronto, é tudo muito rápido, é só voltar a fazer. 9. As noras que ficam com as suas sogras, movidas por um amor fenomenal, serão capazes de... Vou deixar só assim e o resto eu vou usar na exposição. As noras que ficam
As noras que ficam movidas por tal amor ganham o direito de acompanhar e abençoar as sogras, mas também de ser abençoadas por elas. As noras que ficam chegarão com a sogra ao lugar da graça de Deus. Ali tocarão o coração das que as virem e souberem da sua história. As noras que ficam e seguem a sogra com o fim de abençoar, serão abençoadas por Deus. Pronto. Aqui a gente fez essa separação, e nessa separação eu acho o tema, quer ver? As noras vivem com seus esposos onde eles decidem viver. As noras devem estar dispostas a ajudar suas sogras, mesmo depois da morte dos maridos. As noras devem ouvir as sogras quando sentirem que isto é para o bem de todos. Devem se lembrar da casa, que a casa de sua mãe é um bom refúgio quando se perde o marido. Devem ser boas esposas e boas noras. As noras podem ser abençoadas pelo Senhor com a felicidade de um novo casamento, mas se desvencilhar da velha sogra, será sempre difícil e não o desejo do coração. As noras queridas são como filhas para as sogras. As noras são filhas queridas, mas depois de mortos os filhos, as sogras podem sentir-se mal em caminhar com elas. As noras sofrem com a dor das sogras, porém irão seguir suas vidas. As noras sofrem com a dor das sogras, porém umas irão seguir suas vidas e outras poderão se apegar a elas. Vai ter que ser tudo aqui. As noras, às vezes, irão se dividir em relação à sua sogra e à sua família. As noras que ficam com suas sogras, movidas por um amor tal, serão capazes. As noras que ficam movidas por tal amor ganham o direito de acompanhar e abençoar as sogras, mas também de serem abençoadas. As noras que ficam chegarão com a sogra ao lugar da graça de Deus. As noras que ficam e seguem sua sogra com o fim de abençoar, serão abençoadas por Deus. Então, tema: atitudes e conhecimentos que fazem das noras verdadeiras heroínas e alvo da graça de Deus. Atitudes e conhecimentos que fazem das noras heroínas e alvos da graça de Deus. Beleza. Por enquanto, pessoal, a gente fica nesse tema. O que a gente faz agora? O resumo das lições. O que é o resumo das lições? Eu vou copiar todas essas lições aqui, porque elas são grandes. Não dá para mim fazer uma exposição usando essas lições. Eu posso usar isso aqui, tudo, eu vou usar tudo quando eu estiver expondo. Mas as lições, elas precisam ser menores. Então, o que eu faço? Eu trago para cá. Agora eu já tenho posse do título. Então, está aqui o título, ó. Atitudes e conhecimentos. Primeiro, as noras vivem com seus esposos onde eles decidem viver. Então, uma nora quer ser uma boa nora, acompanhe o seu sogro, o seu marido. Segunda lição, vamos apagar aqui. A gente o objetivo do resumo é diminuir o tamanho das lições. Eu posso apagar de cara isso aqui. As noras devem estar dispostas a ajudar as sogras. Pronto. Mesmo depois da morte dos maridos. Isso aqui tudo eu posso apagar e eu posso usar na exposição apenas.
Posso apagar isso aqui também. Isso aqui eu vou deixar igual. Isso aqui eu já não preciso, eu estou diminuindo o tamanho, né? As noras devem ouvir as sogras quando sentirem que isso é para o bem de todos. As noras devem ouvir as sogras. Vou fazer isso aqui. Aí eu tenho a primeira lição, aqui eu tenho outra. Posso pegar isso aqui. As noras devem. Opa, só aqui, ó. As noras devem. Aqui eu posso botar aqui, né? Vou botar aqui um 4. As noras devem se lembrar que a casa da mãe é um bom refúgio quando se perde o marido. Aí eu posso vir aqui, pegar isso aqui, jogar para cá, o ponto aqui, e colocar mais uma lição aqui, ó. Aí aqui já seria a quinta. Vou puxar as noras para cá. As noras devem ser boas esposas e boas noras. Pronto. Também no verso 8. Então, aqui eu tenho que puxar para cá. Beleza, então é verso 8a, verso 8b e verso 8c. Tem 3 ensinos aqui para as noras. As noras devem ouvir as sogras quando sentirem que isto é para o bem de todos. As noras devem se lembrar que a casa da mãe é um bom refúgio quando se perde o marido. Né? Pode ser. As noras devem ser boas esposas e boas noras. Vamos para a sexta lição. Então, eu posso apagar isso aqui. Já posso apagar isso aqui também. As noras podem ser abençoadas pelo Senhor. Aí eu mas desvencilhar-se. Posso apagar isso aqui tudo e usar o resto só na exposição. Pronto. Agora é a sétima. Posso apagar isso aqui. As noras queridas são como filhas para as suas sogras. Porém, elas não podem esperar grande coisa delas. Isso aqui eu posso usar na exposição. Vou para a oitava. Posso apagar. Posso apagar. As noras são filhas queridas, mas que depois de mortos filhos, as sogras podem sentir-se mal em caminhar com elas. As noras são queridas as noras queridas são como filhos para as sogras. Eu já vou apagar essa e vou deixar uma coisa só. 11 a 13. Eu vou dizer o seguinte: as noras queridas são como filhas para as sogras. Aí eu vou dizer, porém, e aí vou explicar o que está no final do 11 e no 12 e no 13. Vamos então para a oitava. Vou apagar aqui e vou puxar aqui. As noras sofrem com a dor das sogras. Porém, umas irão seguir e outras poderão se apegar a elas. Eu posso deixar só isso. Verso 14. Posso botar aqui o 9. Posso apagar isso. Posso apagar isso também, porque eu estou falando das noras, né? As noras às vezes irão se dividir em relação à sua sogra e à sua família. Posso apagar isso. Opa. Pronto, verso
verso 15. 8, 9. Já tem que deixar tudo no jeito. Agora é o 10. Lição eu não preciso. Não preciso disso aqui. As noras que ficam com as sogras, movidas por um amor fenomenal, serão capazes. Serão capazes de. As noras que ficam com suas sogras, movidas por um amor fenomenal. Por um amor fenomenal, serão capazes de. Eu vou deixar assim, e aqui eu vou, por exemplo, colocar A, resistir, de resistir à falta de incentivo. B, às incertezas de onde ir. C, de onde morar. D, do povo a ser adotado como família. Do Deus a ser adorado como seu. Do cemitério a ser sepultada. Esse amor, isso aqui, ó, eu vou deixar para a exposição. Essa parte do Deus como testemunha eu vou deixar para a exposição. Terminamos a 10. Agora vamos para 11. Vou apagar aqui também. As noras que ficam movidas por tal amor ganham o direito de acompanhar e abençoar a sogra. Isso aqui não preciso. Posso apagar isso aqui. Posso colocar aqui um 12. Já vou pôr um 13 aqui. Vou apagar isso aqui. As noras que ficam chegarão com a sogra ao lugar da graça de Deus. Posso apagar o resto. Vou apagar isso. As noras que ficam e seguem sua sogra com fim de abençoar, serão abençoadas por Deus. Posso apagar isso aqui. Pronto. Então, no fim, nós transformamos tudo em 13 lições, certo? 10, 11, isso mesmo. Eram 12, a gente transformou em 13 lições menores, mais curtas, mais fáceis de serem apresentadas. Eu posso até trabalhar isso aqui ainda, ó, diminuindo um pouco mais. Agora, para a continuação, eu vou para o próximo personagem, vou ver o que eu aprendo com Deus aqui. Mas isso fica para uma próxima aula, certo? Deixa eu só ajustar o que não tiver ajustado. Beleza. Então, ó, atitudes e conhecimentos que fazem das noras heroínas e alvos da graça de Deus. Primeiro, elas vivem bem com seu esposo, elas devem estar dispostas a ajudar as sogras, elas devem ouvir as sogras quando sentirem que isto é para o bem de todos, elas devem se lembrar que a casa da mãe pode ser um bom refúgio quando se perde o marido, elas devem ser boas esposas e boas noras, elas podem ser abençoadas pelo Senhor, elas são queridas como filhas para suas sogras, elas sofrem com a dor das sogras, elas às vezes irão se dividir em relação à sogra e à família, elas que ficam com as sogras movidas por um amor fenomenal serão capazes de, aí tem tudo isso, percebe? Então são atitudes e comportamentos que fazem das noras verdadeiras heroínas diante dos homens e de Deus. Valeu? Deus abençoe muito a sua vida. Ficamos aqui com o segundo personagem, mas eu vou fazer ainda a análise do terceiro junto com vocês. Ok? Deus abençoe a todos. Nos vemos no terceiro personagem.